Olá, queridos, queridas. Hoje a gente vai conversar um pouquinho de por que eu falo tanto de liderança, o que me motivou, né? Qual é o meu porquê? Então vai rodar a vinheta, enquanto isso você vai lá, se inscreve no canal, já curte, como sempre eu garanto que você vai gostar e a gente volta já já. Então por que eu falo de liderança, né? Por que esse assunto me pega e mexe assim comigo? Eu trabalhei como auxiliar de enfermagem bastante tempo e eu observava assim o jeito dos enfermeiros. Aí tinha enfermeiro que eu não gostava, tinha uns enfermeiros que tinham uma pegada legal, diferente, que você queria até trabalhar. Olha que coisa, estava lá para isso, mas dava até vontade de fazer. E tinha aqueles enfermeiros que a gente reclamava, falava, pô, só fica na mesa, esse cara não se mexe, sai e não faz nada. Então eu sempre fui muito curiosa e ficava observando, né? O que muda, né? Por que tem enfermeiro que... É porque ele é legal, né? É isso. A minha resposta interna é que eu seguia com mais vontade, com um pouquinho mais de desejo pelo meu trabalho, quando tinha um enfermeiro legal na equipe. E aí... eu resolvi, com o passar dos anos, né, de auxiliar, chegou uma época que se fez necessário, né, a complementação do técnico, e eu fiquei pensando, faço mais um ano de técnico ou já vou para a faculdade? Aí eu optei por fazer a faculdade e não me arrependo, eu amei cada minuto da faculdade, foi muito gostoso, mas em nenhum momento na faculdade, na época que eu fiz, foi abordada a questão da relação do enfermeiro com os técnicos, que é uma coisa que a gente brincava enquanto técnico. A gente falava assim, em que matéria da faculdade será que os enfermeiros aprendem a judiar de nós, né? A gente sempre brincava, porque parecia que tinha uma aula específica de como espizinhar, como tratar mal, como acabar com a moral da pessoa. E eu fiquei o tempo todo da faculdade esperando essa aula, porque eu ia falar, não pode fazer isso. Mas não teve aula nenhuma de como lidar. Quando chegou na aula de gerenciamento, eu falei, agora, não foi. Aprendemos várias coisas, mas o lidar com o outro foi uma coisa muito passada e tão passada, assim, tão simples, que não fez muita diferença na minha vida. Hoje eu sei que as faculdades têm uma preocupação maior em abordar a liderança, ainda bem, né? Já não era sem tempo. Aí fui trabalhar e ainda aquele negócio bacana, eu vou ser enfermeira legal, né? Eu vou ser aqui, tá junto do povo. E quando eu comecei a trabalhar, na minha primeira experiência como enfermeira de um pronto-socorro, eu comecei a ser legal. Olha que legal, né? Bacaninha, vamos lá, tamo junto, empurra a maca, faço as medicações, eu faço, eu tô junto. E eu observei que neste movimento de ser legal, eu fiz amigos, eu fiz amizades, o pessoal era bacana comigo, a gente podia sair para tomar cerveja e tal. Mas o trabalho, os meus indicadores, o meu processo, ele não melhorava, ele não mudava. Eu tinha ideias novas que eu não conseguia implementar. Eu falei, só ser legal não tá dando certo. Onde está o BO aqui? O que está faltando, né? E eu sempre tive muita vontade de lecionar. E eu fiquei com aquele negócio pensando, falei, eu vou fazer uma pós em docência para ver se nessa pós em docência eu consigo achar alguma coisinha aqui que me auxilie, que eu faça eu entender, ou eu largo isso, é assim mesmo, não adianta ser legal, não sei o que é, tem que ser alguma coisa diferente que eu não sou. E fui fazer a pós em docência. Lá eu vi muito das relações, porque eu fiz uma pós num lugar de vanguarda e eles falavam muito na motivação do aluno, não na transmissão do conhecimento, mas na descoberta do conhecimento, dessa importância, que esse é o legado do professor, é estimular, é deixar curioso. E aí eu fui vendo que eu podia carregar tudo isso para minha prática com os meus colaboradores também. E ser tudo uma grande sala de aula, onde eu conseguia motivar e trocar experiência, e que eles trouxessem coisas novas para mim. Quando eu comecei esse giro, começou a mudar assim, a relação muito nitidamente, as coisas começaram a acontecer. Mas logo eu saí desse trabalho, né?
um projeto de vida que eu tinha. Eu sempre amei saúde na família. Passei num concurso para atuar como enfermeira de uma unidade básica de saúde da família, no interiorzinho aí de São Paulo, uma cidade de baixa renda, uma cidade bem pequena. E eu fiquei encantada com aquela proposta e larguei o emprego como enfermeira num hospital muito promissor, grande, mas eu fui atrás de um sonho, de um desejo, e fui atuar como enfermeira dessa UBS. Mas lá eu já carreguei todo esse outro ensinamento. E aí eu fui descobrindo que a grande diferença que faz as pessoas irem com você é quando você assume uma liderança e uma postura de líder. Você entende que é você que é o responsável para aquilo acontecer. E é muito bacana, porque não é que você é o bam, o mitidão, eu tô aqui, vocês estão ali. Não, é uma outra sensação. É uma sensação de responsabilidade pelo todo, pelo desenvolvimento das pessoas. É uma necessidade de servir, de doar, de entrega mais do que de receber. E quando você se assume líder, essa é a sensação gostosa dentro de você. E aí quando eu fui para a UBS, eu já fui com isso e comecei a entender esse processo de motivar as pessoas. E neste processo de motivação a gente fez coisas muito bacanas e levamos projetos de educação para dentro das escolas nesta mesma pegada. Nesse projeto da escola foi muita gente envolvida, a gente trabalhava com todos os alunos de todas as séries, falando sobre o corpo, sobre drogas, sobre várias coisas. E o interessante era essa troca de ouvir também, de receber. E quanto mais eu fazia isso, mais isso eu colocava na minha prática. E a liderança passou a ser a menina dos meus olhos. Porque eu vi que todo o processo bem sucedido, você tem um bom líder na ponta. Você tem um bom líder ali dando, doando, servindo, auxiliando, desenvolvendo pessoas, sem aquele estereótipo do líder que sem mim isto aqui não anda. Não, é o contrário, tem que andar sem você, porque as pessoas têm que estar tão motivadas a fazer que quando você não vai, a coisa acontece da mesma maneira e eles ainda sentem falta de você. Olha só, imagina quando algumas chefes minhas não iam trabalhar, quando eu era técnica, era dia de festa, né? A gente pedia até pizza, porque falava, nossa, é 2 folgas, né? A gente nunca pedia folga junto da chefe, porque a gente falava que era uma folga a mais, porque a gente folgava no dia que a gente folgava e no dia que ela folgava também. Folgar junto da chefe era tiração de sarro. Olha que triste isso. Então não seja um líder assim, tá, gente? Faça falta. Mas hoje eu tô contando a minha história para vocês. Aí eu tive um outro momento na minha vida que eu parei de trabalhar mesmo, fiquei 1 ano sem trabalhar, mas eu não consigo ficar sem estudar. E neste 1 ano sem trabalhar, eu fui estimular a minha mente fazendo uma pós-graduação em auditoria, que foi muito legal para eu entender muita coisa no âmbito gerencial e tal. Quando eu tive que voltar ativa por uma opção, eu voltei como auditora, que foi muito gostoso, um trabalho gratificante, mas dentro do meu trabalho de auditoria, que era, tecnicamente, você imagina uma pessoa isolada com um monte de papéis, eu transformei aquilo numa troca também com as pessoas. Porque essa percepção, depois que você ganha, nada mais você consegue fazer sem ela, de que são as pessoas que fazem, né? Então eu consegui, durante o meu processo, o meu trabalho de auditoria, motivar pessoas a fazer melhor para obter resultado financeiro. Olha que coisa. Porque ali eu pensava muito no resultado financeiro, né? No cuidado, mas o meu foco era o faturamento, né? Mesmo assim, você consegue motivar pessoas a fazer melhor até com este objetivo que era o meu mesmo na época. Fui convidada para fazer o gerenciamento do pronto atendimento deste mesmo local de trabalho, um grande desafio, e como eu gosto de desafios, eu aceitei, e foi mais uma oportunidade de gerenciar e realmente de vivenciar
essa forma de liderar, onde você líder serve, você líder está ali para ajudar a equipe e não para mandar na equipe. Não consegui todos os meus objetivos nesse ambiente de trabalho, porque eu me aposentei e optei por parar de trabalhar, mas eu tenho certeza que a equipe já estava amarrada comigo, pelo menos 90% dela. Sempre tem um outro que demanda mais trabalho, demanda mais tempo, mas eu sabia diferenciar cada um, sabia o que cada um precisava e no seu tempo ia receber, mas aí eu saí por uma opção, mas foi um momento muito especial para mim, porque eu tive uma troca muito boa, era uma equipe bem coesa, uma equipe que já gostava muito do que fazia e a gente conseguiu melhorar um pouco e sem grandes coisas, não teve aumentos de salário, não teve aumento de folga, não teve diminuição de trabalho, né? Mesmo assim, a gente conseguiu ali mudar alguns processos, algumas coisas. Então, por isso que a liderança é a menina dos meus olhos. E eu fico muito triste, porque se fala muito pouco de liderança. Eu, antes de começar a lançar os meus conteúdos, eu fui pesquisar, obviamente, o que já estão se falando, para eu falar também, para conversar e tal. E tem pouquíssima coisa. E quando tem, é assim, o líder deve ser democrático, autocrático, bababá. É muita teoria e não fala da vida ali, da vivência, da relação, que é isso que me apaixona. É a relação, porque ser líder te torna mais humano e menos robótico, porque um robô não lidera, gente. Robô não lidera. Quem lidera é gente. É ser humano, é sensação. O que te faz ser um bom líder é a sua percepção desenvolvida, é a sua escuta bem ativa, bem legal, é pôr o seu coração mesmo, seus sentimentos a serviço da sua equipe. Então, por isso que esse é meu assunto de pauta mesmo aqui, sempre, e ele é muito extenso, e tem muita coisa sobre liderança, e tem diquinhas, mas as diquinhas mais ricas são: se escute, se perceba, vê o que você está fazendo, né? Que eu acho que essa crítica, ela é tão enriquecedora, né? A gente cresce demais quando a gente olha para dentro da gente, mas você olha o movimento para dentro para expandir para fora, não fica lá dentro, sai. Então é mais ou menos isso que eu queria falar para vocês, né? Para vocês me conhecerem um pouco, saber um pouquinho da minha trajetória. Se tiver alguma história para contar, conta aí para mim. Compartilha esse vídeo com quem você quer e se inscreve aqui no nosso canal, tá bom? Beijo, obrigada!